sou Emanuel Pereira Braz, sou professor de História e estou aqui para apresentar o nosso livro, que tem como título A Abolição da Escravidão em Mossoró, pioneira no Rio Grande do Norte. Antes de apresentar especificamente o livro, eu quero um pouco da atenção de vocês para historiar como foi que eu cheguei a optar, a escolher a abolição da escravidão em Mossoró como meu objeto de pesquisa e como cheguei a esse livro. Durante a década de 90, convivendo em Mossoró, com colegas professores, com escritores, memorialistas que se dedicam ao estudo da história dessa cidade, eu comecei a me deparar com esse fato histórico como um dos fatos mais importantes na leitura que essas pessoas faziam e fazem sobre a história de Mossoró. E aí eu comecei a ficar curioso sobre a abolição da escravidão em Mossoró. Outro fator que me levou a começar a me apaixonar até por esse fato histórico foi a leitura do espaço urbano. Andando em Mossoró, observando os logradouros públicos, a gente vai se perceber que a cidade tem muitas referências à abolição da escravidão. Então, eu me determinei a fazer uma pesquisa sobre esse fato histórico. Década de 90 se passando e veio a minha opção por fazer o curso de pós-graduação. Ingressei no mestrado e centrei minha pesquisa na abolição da escravidão em Mossoró. Terminei o trabalho, a banca examinadora achou por bem que eu publicasse esse trabalho, transformasse em livro e trouxesse ao conhecimento da sociedade moçoroense, dos leitores e, obviamente, das pessoas interessadas que são realmente estudiosos e a abolição da escravidão tem uma importância na história de Mossoró. Publicamos e, como é evidente, isso foi final da década de 90, nós estamos em 2026. E aí agora? Que livro é esse? É um livro diferente. O que eu apresento para vocês agora é uma edição revisada, uma edição atualizada e com abordagem didático-pedagógica. Um livro que traz para você a oportunidade de conhecer muito mais sobre a abolição da escravidão. Eu saio daquela linguagem acadêmica que o primeiro livro teve para uma linguagem muito mais acessível para professores, principalmente trabalharem esses textos em sala de aula. Isso é muito significativo porque nós precisamos conhecer a história da nossa cidade. E eu digo para você que esse campo da história sempre foi apaixonante para mim, a história local. Ele nos leva a uma identificação com a nossa própria história. Ele nos leva a conhecer os pioneiros, aquelas pessoas que projetaram essa cidade para o que ela chegou e é hoje. Então, vocês têm agora um livro fundamentado com pesquisas literária, jornalística, com leituras do espaço urbano, com imagens. Vocês têm um livro que apresenta e que estuda um dos fatos mais importantes da história local, que é a abolição da escravidão. Façam um bom proveito e eu vou agora apresentar um pouco do que é a estrutura desse livro. O primeiro capítulo desse livro eu foco sobre a colonização do Brasil, caminhando, trazendo essa colonização, esse estudo da colonização no Rio Grande do Norte e
como essa colonização se interiorizou, fazendo com que surgisse aqui, por exemplo, às margens do rio Mossoró, lugarejos, fazendas de gado que se tornariam lugarejo, vila, cidade como Mossoró. No primeiro capítulo nós estudamos essa trajetória e levamos até vocês indicações de pessoas, referências de pessoas que fizeram com que Mossoró, em apenas 50 anos, meio século, se tornasse uma cidade importantíssima na província do Rio Grande do Norte na época e, obviamente, também no Brasil e até no exterior. Só para citar um fato, né, e fechar essa apresentação do primeiro capítulo, um viajante chamado Henry Costa passa por Mossoró em 1810. Era um viajante inglês, era costume os países europeus mandarem viajantes circular no Brasil e em outras colônias, em outros continentes, especulando para ver o que é que tinha, e nós sabemos de quantas invasões estrangeiras ocorreram no Brasil. Então Henry Costa passa aqui em Mossoró e faz um relato dizendo que Mossoró, um lugarejo de casas baixas, mas com alguma circulação econômica já, com economia, exploração de sal, carne seca, a pecuária, que era a principal atividade econômica, e ele diz que calcula que esse lugarejo tinha de 200 a 300 habitantes. Isso em 1810. Em 1860, Mossoró já é um empório comercial, já é um centro comercial representativo na região e até no Brasil. No segundo capítulo, nós vamos tratar do processo abolicionista e de Mossoró inserida nesse processo, como os personagens moçoroenses, como as lideranças moçoroenses, como as pessoas que faziam esse espaço urbano economicamente, politicamente e socialmente se inserem no processo abolicionista. Nós, eu diria, um pouco, temos um recorte nesse capítulo, né? Estudamos no início do século XIX e vamos pensar alguns fatos que levam à abolição da escravidão ganhar mais força, ganhar mais projeção. Um desses fatos é a influência da Inglaterra sobre o Brasil. A Inglaterra, que tinha um domínio sobre Portugal, Brasil, colônia de Portugal, a Inglaterra passa a intervir nas relações políticas e econômicas no Brasil e começa a pressionar, porque a Inglaterra já é um país em vias, já com desenvolvimento industrial bastante avançado em comparação a outros países, não interessava mais ter escravidão em suas colônias, em países que dependessem dela. A outra questão é que, com o crescimento das cidades, a abolição vai ganhar também vulto e importância. Além do mais, pessoas com cabeças mais abertas e percebendo a importância que tinha para o Brasil abolir a escravidão, essas pessoas vão começar a escrever, a propagar suas ideias. Nós temos aí jornalistas, advogados, escritores que vão se projetar durante o século XIX nessa perspectiva da abolição da escravidão. Então, no segundo capítulo, a gente faz essa trajetória, chegando justamente à década de 1880, e aí a gente vai ter o Ceará e Mossoró como dois focos abolicionistas no Brasil.
nós encerramos esse capítulo fazendo justamente esse diálogo, essa revelação de como essas duas regiões, essas cidades, Fortaleza e Mossoró, e outras cidades do Ceará, conseguiram fazer a abolição 5 anos antes da Lei Áurea. Esse é o segundo capítulo. No terceiro capítulo, nós vamos centrar mais nosso estudo, nossa abordagem na história de Mossoró, no sentido de perceber como foi que a abolição da escravidão foi construída em Mossoró. E aí nós vamos ter personagens, vamos apresentá-los, vamos entrevistá-los e ter suas ideias sobre o processo abolicionista. Nós temos entrevista nesse capítulo, de pessoas que ainda estão em nosso meio hoje, que pensam sobre a história da sua cidade, que pensam sobre esse fato histórico. Nós fazemos abordagens sobre isso. Nós estudamos jornais em Mossoró, o jornal Gazeta do Oeste e o jornal O Moçoroense, que é mais antigo do que a Gazeta. Estudamos muitos artigos desses jornais e trouxemos também abordagem nesse capítulo sobre como a história foi construída através do jornalismo sobre a abolição da escravidão. No último capítulo, no quarto capítulo, a gente vai trazer uma leitura muito significativa sobre as comemorações da abolição da escravidão em Mossoró. Como esses festejos do 30 de setembro de 1883 ainda hoje existem em Mossoró, como eles são comemorados, como as pessoas, as lideranças, que personagens promovem essas festas, essas comemorações e principalmente como eles mantêm essas tradições. Por que fazer essas comemorações? Por que manter essas tradições tão presentes na vivência da sociedade moçoroense? E aí, um dado fundamental aí é que nós temos como referência nessas comemorações o desfile cívico-militar. Nós abordamos nesse capítulo como esse desfile vem sendo construído ano após ano, fazendo referências, percebendo as transformações que esse desfile vem tendo. Principalmente, nós percebemos uma dinâmica, uma mudança fundamental nesse desfile a partir do início dos anos 2000. Com outras comemorações, o desfile vem se apresentar como um verdadeiro cortejo. E o nome é emblemático, o Cortejo da Liberdade. O fato mais importante e mais ovacionado nesse cortejo é a abolição da escravidão. Mas nesse desfile também estão presentes alas, carros alegóricos, que fazem referência a outros fatos históricos da história de Mossoró, que nós fazemos referência, que nós trazemos algumas abordagens, algumas análises sobre esses fatos que fazem dessa cidade uma cidade rica pela sua história, pelas suas tradições. E assim, nós vamos nos encontrar para fazermos a apresentação dos capítulos desse livro. Como eu disse inicialmente, são 4 capítulos e sobre cada capítulo nós vamos dar uma abordagem, fazer umas explicações, levar você a se motivar para essa leitura. Então nos aguarde, no próximo vídeo faremos essas apresentações.